Olá, meu nome é Ludmila e cá estou eu de volta com as minhas relíquias ocultas. No vídeo de hoje falando de um assunto que tem absolutamente tudo a ver com o nome do meu canal. Se você não sabe o significado da palavra apócrifo, se você tem alguma dúvida a respeito, se você tem algum sentimento negativo quando ouve essa palavra, eu sugiro que você vá até os meus vídeos e assista um intitulado Apócrifos, porque lá eu falo a respeito do sentido no qual essa palavra é usada aqui. É para designar os livros extracanônicos, os livros que não entraram numa seleção que ficou conhecida na posteridade pelo nome de Novo Testamento. Na semana passada, nós falamos a respeito do Evangelho da infância do Senhor Jesus e eu disse para vocês que nem aquele Evangelho, e nem esse, o Evangelho de Pedro, nem o Evangelho de Maria Madalena estavam entre aqueles que foram encontrados em 1945 em Nag Hammadi. Se você não sabe o que é a Biblioteca de Nag Hammadi, ou seja, se você está aqui pela primeira vez, está caindo de paraquedas, eu sugiro também de novo que você vá até os meus vídeos e assista um intitulado A Biblioteca de Nag Hammadi, no qual eu conto a história dessa que foi uma das maiores descobertas do século XX, com todos os ingredientes de um filme de aventura, assim como a descoberta desse manuscrito do Evangelho de Pedro, que foi encontrado em 1886 na tumba de um monge do século VIII, também no Egito. Então, sabe, pessoal, eu fiquei pensando que a gente nem precisa ter muita imaginação para pensar numa cena de filme, de um time de arqueólogos numa escavação num sítio arqueológico no Egito, que deve ter milhares de sítios arqueológicos. Eles dão de cara com uma tumba, abrem a tumba e eis que lá dentro eles encontram um manuscrito que foi enterrado séculos antes junto com um monge. E eu já fiquei pensando num filme que fosse tratar dessa cena, dessa história em flashback. Então, tentando arrumar uma explicação de como esse manuscrito foi parar nesse túmulo. Aí eu formulei duas hipóteses. Numa delas, as pessoas que enterraram o monge resolveram enterrar o manuscrito junto, achando que ele era perigoso demais para ficar em circulação. Porque no século VIII, o cânone do Novo Testamento já havia sido definido, então esse evangelho já era proibido. Então as pessoas podem ter achado que a morte do monge era uma excelente oportunidade para se livrar de uma vez por todas do evangelho. E aí eu formulei uma outra hipótese, que eu gosto mais, que é a seguinte: que esse evangelho tinha um valor espiritual tão grande para essa pessoa que ela pode ter pedido para ser enterrada junto com ele, ou então os seus amigos, as pessoas que conviviam com ele, numa última homenagem ao seu amigo, ao monge, resolveram enterrá-lo junto com o manuscrito. É um fragmento. Ele não chegou até nós em sua versão integral. Foi encontrado esse fragmento junto com o monge. Então a gente sempre gosta de histórias de manuscritos e artefatos encontrados no Oriente, tipo Indiana Jones e sua arca perdida. E eu imagino que se você está aqui no meu canal, você também deva gostar de histórias que envolvam monges, assim como gostava o glorioso e saudoso Umberto Eco, não é verdade? De qualquer maneira, voltando ao assunto do manuscrito em si, ele foi datado como sendo do século II e, portanto, é um dos mais antigos relatos da vida de Jesus Cristo que chegou até nós, um relato mais especificamente da sua morte e ressurreição. Mas como não é um relato integral, é apenas um fragmento, a história começa no julgamento de Jesus feito por Pôncio Pilatos, na cena em que Pilatos lava as mãos. Dos evangelhos
Novo Testamento, o único que menciona essa lavagem das mãos é Mateus. E essa cena está narrada no capítulo 27 de Mateus. Eu fui conferir na minha tradução do professor Frederico Lourenço e eu sugiro que você faça o mesmo. Eu sugeri para que as pessoas comprassem a tradução dele, que é excelente, mas você pode ler na Bíblia que você tiver em casa, é o capítulo 27, e você pode comparar com os relatos de Marcos, Lucas e João e vai ver que Pilatos só lava as mãos em Mateus. Assim como a mulher de Pilatos, que manda aquele recado para que ele não se meta nessa história, porque aquele homem, Jesus, era um justo, também só aparece aqui em Mateus. Então, o relato do Evangelho de Pedro começa neste momento e você deve estar se perguntando no que o relato de Pedro é diferente. É diferente no seguinte: as autoridades judaicas se recusam veementemente a lavar as mãos. Então, tanto Herodes, que era o rei dos judeus, quanto os poderosos, que a gente conclui que eram os altos funcionários, sacerdotes do Sinédrio, os juízes dos judeus, eles se recusam terminantemente a lavar as mãos, um gesto simbólico através do qual Pilatos se eximia da culpa pela condenação e morte de Jesus. E o que significava isso naquela época? Aí o Bart Ehrman, que é um estudioso da área, especialista, nos esclarece dizendo o seguinte: esse evangelho fragmentário é muito mais virulentamente antijudaico que qualquer dos outros que chegaram a ser integrados ao Novo Testamento. Então, ele reflete esse sentimento antijudaico que já tomava corpo nessa época, tá bom? A narrativa prossegue com grandes semelhanças com os evangelhos canônicos. E aqui aparece um personagem que eu gosto bastante, um personagem misterioso que bem vale um vídeo que eu posso fazer um dia e que acabou se popularizando mais nas especulações que foram feitas a respeito do que teria acontecido nos dias, meses e anos subsequentes que se seguiram à morte e ressurreição de Cristo. Estou falando de José de Arimateia. Se você gosta da história do Santo Graal, você deve gostar bastante também de José de Arimateia e saber que ele é um personagem misterioso e que fez a ligação, fez o elo entre o cálice que Jesus teria usado para celebrar a última ceia e futuros desdobramentos dessa história na Europa, onde a gente pode falar a respeito disso. Mas em todo caso, aqui no Evangelho de Pedro, ele aparece reivindicando o corpo de Jesus para que depois de sua morte, o seu enterro fosse devidamente, o seu sepultamento fosse devidamente providenciado. Até aqui nenhuma novidade, certo? Diz aqui, continua o Bart Ehrman, no versículo 10, afirma-se que Jesus foi crucificado entre dois criminosos, como nos demais evangelhos. Mas nos deparamos então com a inusitada afirmação de que ele estava em silêncio, como se não sentisse dores. Aí, entre aspas, vem essa frase, né? Ele estava em silêncio como se não sentisse dores. Aí o Bart explica. Essa afirmação poderia perfeitamente ser interpretada de um ponto de vista docético. Talvez Jesus parecesse não sentir dores porque efetivamente não as sentia. O que é um ponto de vista docético? Algumas vezes a gente conversou aqui a respeito do seguinte: a natureza de Jesus não estava clara naqueles primeiros anos, primeiras décadas e primeiros séculos.
após a sua morte. Então os seguidores de Jesus, os primeiros seguidores, não tinham uma clareza de quem era realmente Jesus. Não havia essa definição, se ele era totalmente humano, totalmente divino, ou se divino até que ponto, humano até que ponto, se era uma mistura entre os dois. Esse assunto foi motivo de muitas discussões, de muitos debates que duraram até o Concílio de Nicéia. Eu gravei um vídeo sobre o Concílio de Nicéia, se você não assistiu, vá lá e assista, você vai ver que, entre outras coisas, data da Páscoa, sacramentos, eles debateram a natureza de Cristo. Mas isso foi no ano 325, a gente está bem antes. Então, assim, a primeira leva de cristãos, as primeiras levas de cristãos, não tinham essa coisa bem delimitada, bem definida. Isso foi discutido, isso foi debatido ao longo dos séculos. Mas então foi debatido entre quem? Entre várias correntes. Então havia aqueles que acreditavam que Jesus era tão divino que ele não poderia ser humano. Eram os docetistas, esse que o Bart Ehrman fala aqui. Docetista por quê? Docetista vem da palavra grega dokeo, que significa parecer. Por que parecer? Porque vejam, Jesus não andou com os discípulos, comeu, bebeu, foi crucificado, padeceu daquele tremendo sofrimento. Então, assim, como que isso aconteceu? Para os docetistas, parecia que Jesus era humano, mas na verdade ele não era. Então, se ele estava em silêncio, como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse pregado numa cruz, denota, transparece um ponto de vista docético para o Bart Ehrman, tá? Esse esclarecimento que ele presta aqui. Aí na sequência, havia outros pontos de vista também, outras correntes. Havia uma que era completamente oposta aos docetistas, eram os adocionistas. Do que eles acreditavam? Acreditavam que Jesus era totalmente humano. Ele era filho de Jesus e Maria, mas era um humano especial, com qualidades especiais. Ele tinha uma sabedoria acima dos outros, a sua justiça, a sua retidão. E por conta disso ele foi escolhido por Deus para ser o Salvador, o Redentor do resto da humanidade. Então ele foi adotado por Deus no momento do seu batismo no Rio Jordão, quando os céus se abrem e a voz fala, a voz que vem do alto diz: esse é meu filho amado, aquele teria sido o momento da adoção. Então eles eram adocionistas por causa disso, tá bom? Então, continuando aqui, diz o Bart Ehrman. Outro versículo fundamental é o relativo à iminência da morte de Jesus. Ele emite um grito de desamparo, você deve estar se lembrando dos evangelhos canônicos, com palavras semelhantes, mas não idênticas às que encontramos no relato de Marcos e de Mateus também. No evangelho de Pedro, Jesus diz o seguinte: nos evangelhos de Mateus e Marcos ele diz: Senhor, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui no evangelho de Pedro ele diz o seguinte, não faz pergunta, ele afirma: meu poder, ó poder, me abandonaste. Afirma-se então que ele é erguido, embora seu corpo permaneça na cruz. Após a morte de Jesus, bastante misterioso, né? Poder, ó poder, mas que poder é esse? De que poder ele está falando? É uma pergunta que fica no ar. Então, continuando aqui, após a morte de Jesus, o relato passa a descrever o seu sepultamento e logo na primeira pessoa o sofrimento dos discípulos. Eles dizem: jejuamos e pranteamos de luto dia e noite até o sabá. Aí, como no evangelho de Mateus, um centurião romano, um soldado romano, no caso aqui um centurião, chamado Petrônio,
é incumbido da missão de fazer a guarda do sepulcro de Jesus. E, juntamente com alguns soldados, ele se encarrega, e aqui vem o interessante também, de posicionar uma enorme pedra em frente ao túmulo, guardando-a com 7 selos. Onde mais nós vimos 7 selos? Você se lembra? No livro de Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, se fala em 7 selos. E aqui no Evangelho de Pedro, o sepulcro de Cristo é selado também com 7 selos. Mais uma coisa para nós pensarmos. E aqui continua o Bart Ehrman falando o seguinte: chegamos assim àquela que é provavelmente a passagem mais impressionante da narrativa, relatando a ressurreição de Jesus e o momento em que sai do túmulo. Relato que não pode ser encontrado em nenhum dos outros evangelhos primitivos que chegou até nós. Durante a noite, ouve-se um enorme ruído e todos olham para o alto. Tinha vindo uma multidão de Jerusalém, certo? Para ver o túmulo. Então, todos olham para o alto. 2 homens estão descendo em grande esplendor. A pedra diante do túmulo afasta-se sem que ninguém toque nela. E os 2 homens entram. Os soldados da guarda acordam o centurião Petrônio, que sai para ver o incrível espetáculo. Do túmulo surgem então 3 homens. As cabeças de 2 deles alcançam o céu. Eles sustentam o terceiro, cuja cabeça vai além do céu. Por trás deles surge uma cruz. Desce então do céu uma voz: orastes por aqueles que estão dormindo? A cruz responde: sim. Essa cena me lembrou uma cena de um livro que eu li há muitos e muitos anos, que foi um grande best-seller durante décadas. Ficou muito popular, maravilhoso. Eu não sei se você leu, e eu recomendo para quem gosta desses assuntos que vá correndo amanhã comprar Operação Cavalo de Troia. Operação Cavalo de Troia são 8 volumes, mas no primeiro volume, 2 oficiais da Força Aérea Americana viajam no tempo e vão acompanhar os últimos dias de Jesus na face da Terra. E quando eles estão no jardim do Getsêmani, eles presenciam uma cena bastante parecida aqui com esse relato. Se você leu há muito tempo, vá lá, pegue o seu livro, vá conferir lá a cena do jardim do Getsêmani. Se você tem boa memória, você sabe do que eu estou falando. E se você não leu, vá ler correndo. Compre para ontem. O Código da Vinci, que a gente está acompanhando aqui falando a respeito, e sem dúvida nenhuma Operação Cavalo de Troia, que é mais uma das minhas recomendações, que eu não tenho medo nenhum de te sugerir, porque você não vai gastar o seu dinheiro à toa. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E o que diz o Bart Ehrman a respeito dessa cena inusitada? O que nós podemos pensar desses 2 seres que descem do alto em grande esplendor? Quem poderiam ser essas pessoas? Quem conhece o Benítez do Cavalo de Troia deve imaginar qual é o ponto de vista para o qual ele vai pender. Mas aqui, pensando nos evangelhos apócrifos, todo o contexto dos primeiros séculos, dos primeiros anos do cristianismo, o que será que ele quis dizer com esses 2 homens que descem em grande esplendor, cujas cabeças alcançam o céu
sustentando o terceiro, que é Jesus, cuja cabeça vai além do céu e, além de tudo, aparece uma cruz que fala. Então, diz aqui o Bart Ehrman: um Jesus gigantesco e uma cruz que fala e anda. Dificilmente parece ser uma narrativa contida e focada nas qualidades humanas de Jesus, que é a alegação do Dan Brown no Código da Vinci, que os primeiros cristãos, os primeiros seguidores, os escritores dos livros apócrifos, representavam Jesus como sendo muito mais humano do que nos evangelhos canônicos, e que justamente por isso eles teriam sido proibidos. E o Bart Ehrman está dizendo pra gente, provando inclusive, né, que não, que nos evangelhos apócrifos ele é retratado com cores absolutamente sobrenaturais, como vocês acabaram de ver aqui, tá? Nesses dois evangelhos que não estavam naqueles que foram encontrados em Nag Hammadi, isso é uma certeza, certo? Depois o Bart vai abordar outros livros que foram encontrados em Nag Hammadi para falar sobre o mesmo assunto. A narrativa continua, os soldados correm para o Pilatos para contar o que tinha acontecido. O Pilatos ordena os soldados que se calem, né, que não espalhem essa história incrível por aí. Os dirigentes judeus estão morrendo de medo de serem apedrejados, porque eles são os responsáveis pela morte de Jesus. Então a situação está nesse pé, quando ao alvorecer do dia seguinte, sem saber do acontecido, Maria Madalena dirige-se ao túmulo acompanhada de várias mulheres para proporcionar ao corpo de Jesus um sepultamento mais digno, mas o túmulo está vazio. Nele se encontrando apenas um visitante celestial que lhe diz que o Senhor ergueu-se e foi. Então aqui o Bart faz uma observação dizendo que aparece a Maria Madalena, assim como ela aparece nos evangelhos canônicos, mas que ela não tem nenhum tipo de relação especial com Jesus, como é mostrado no Código da Vinci, tá? Palavras dele. Trata-se do único momento da narrativa em que Maria é mencionada. Em nenhum momento se diz qualquer coisa que seja sobre uma relação especial dela com Jesus. E aí, esse fragmento, o Evangelho de Pedro, termina com uma provável aparição de Jesus após a ressurreição para seus discípulos, alguns de seus discípulos, e o Evangelho termina com a seguinte frase: mas eu, Simão Pedro e André, meu irmão, apanhamos nossas redes e fomos para o mar. E conosco estava Levi, filho de Alfeu, ao qual o Senhor... Nesse ponto, o manuscrito é interrompido. Então, ele ficou conhecido como Evangelho de Pedro por conta dessa última frase. Mas ele, evidentemente, não foi escrito pelo apóstolo Pedro, assim como os outros evangelhos também, a gente já falou sobre isso, não foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é uma atribuição. Seria o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas. Nós não temos certeza sobre quem, na realidade, teria escrito esses livros. Certamente aqui nesse caso, um evangelho datando do 2º século não poderia ter sido escrito pelo apóstolo Pedro, porque, segundo a tradição, ele teria morrido entre os anos 64 e 68, durante o reinado do imperador Nero em Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Você já deve ter visto isso em algum filme. Um filme de Hollywood, tem ótimos filmes que falam sobre isso, nos quais Pedro aparece, e você talvez tenha assistido, por exemplo, Covardes, que é um ótimo filme e que retrata essa visita, essa estadia de Pedro em Roma muito bem, e o Nero colocando fogo na cidade, etc. Bom, gente, esse é o Evangelho apócrifo de Pedro, narrado
mais resumidamente que eu pude, com algumas observações que eu fiz, algumas pesquisas, fui ver aí o que significava docético, o ponto de vista docético, procurei algumas coisas nos evangelhos canônicos para fazer a comparação e eu sugiro que você faça a mesma coisa. Então, qual que era o objetivo do Bart Ehrman? Era dizer que o Dan Brown estava... é ficção, né? O livro do Bart Ehrman, vocês se lembram? Se chama Verdade, Ficção e o Código da Vinci. Então, a alegação de que esses evangelhos retratavam Jesus como sendo mais humano do que divino, não procede. Então o Bart provou isso muito bem. Na sequência, ele pretende falar sobre os livros que foram encontrados em Nag Hammadi. Então, primeiro ele falou de evangelhos que já eram conhecidos antes do século XX e depois ele vai falar daqueles que foram encontrados no século XX e eu pretendo falar a respeito daquele evangelho que provavelmente é o mais importante e se tornou o mais famoso de todos, que é o evangelho de Tomé. Depois eu vou falar um pouco sobre o evangelho de Maria Madalena também, porque ela merece, certo? Eu espero que você tenha gostado, espero acima de tudo que você tenha aprendido junto comigo um pouco mais a respeito desse panorama, desse cenário dos primeiros cristãos, do que eles pensavam, antes que o cristianismo começasse a tomar os contornos definitivos com os quais ele se apresenta hoje aos nossos olhos. Então é importante que a gente pense, que a gente tenha em mente todos os debates, todas as dúvidas, todas as versões, as diferentes interpretações que aqueles seguidores lá mais próximos cronologicamente de Jesus Cristo tinham a respeito dele. Claro, estar mais próximo cronologicamente não quer dizer necessariamente que as pessoas tenham um entendimento melhor do assunto. Mas o que eu pretendo, o que eu quero dizer com essa frase? Que o cristianismo, é importante que a gente tenha em mente que o cristianismo foi se desenvolvendo e foi se tornando aquilo que nós conhecemos hoje. Mas a história não foi sempre essa. E é muito importante que a gente pesquise as origens para ver da onde que saiu aí uma série de coisas que nós recebemos como se fossem prontas, como eu já falei aqui uma vez, como se tivesse crescido em árvore, tá bom? Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você acha que vão aproveitar também esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.